Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Há uma excelente publicação científica na revista digital da PUC-Rio, em um trecho em que vai falar acerca do Templo de Jerusalém. É uma investigação acadêmica, histórica, literária, que irá apresentar uma excelente argumentação de que o chamado Templo de Salomão, ou Templo de Jerusalém, se caso foi construído, na verdade ele era um templo jebuseu que foi apropriado pela monarquia judaíta. Um outro fato curioso acerca do Templo de Jerusalém, de acordo com a narrativa bíblica, é que ele guardará algumas características de templos persas, só que de períodos posteriores ao período em que supostamente o rei Salomão viveu. E este fato acaba sendo velado nas camadas do texto bíblico. Então vamos à leitura desta excelente publicação científica que fará a abordagem acerca deste tema. O Templo Salomônico no contexto do Antigo Oriente. O Templo de Jerusalém, construído e administrado pela monarquia, seria um antigo santuário jebuseu, que foi transformado por Salomão em um esplendoroso templo. Este santuário ficava localizado ao noroeste da atual Cúpula da Rocha, da mesquita muçulmana na colina de Sião, onde estava a fortaleza conquistada e edificada como cidadela de Davi. Do ponto de vista histórico, nós sabemos muito bem que não temos nenhuma comprovação histórica, e também do ponto de vista arqueológico, nós sabemos que não temos nenhuma comprovação do ponto de vista arqueológico do Templo de Salomão ou da existência do próprio Salomão. Nenhuma daquelas construções que são elencadas na Bíblia hebraica, e olha que são várias construções que a Bíblia hebraica atribui a Salomão. Nós não temos estas comprovações. Não há uma sequer evidência que Salomão tenha feito estas construções. Aqui são encontradas e existentes, são notoriamente datadas de um período posterior a Salomão. A colina encontrava-se abaixo dos montes que a cercavam. E, de acordo com os Salmos, foi o local eleito por Yud-He-Vav-He para colocar seu nome, passando, portanto, a ser chamado de o Monte Santo e Monte de Yud-He-Vav-He. Nós também sabemos claramente que os deuses da Mesopotâmia, eles tinham as suas montanhas. O próprio epíteto El Shaddai, que muitos irão interpretar como Deus Todo-Poderoso, na verdade o Shaddai faz uma referência à montanha cósmica de El. Temos esta evidência pelos textos ugaríticos. E ainda as entidades mesopotâmicas que são mais antigas do que a evidência do tetragrama ou do Deus da dinastia judaíta e israelita, os deuses mais antigos, todos eles tinham as suas montanhas, a exemplo de Baal, que tinha o Monte Zafon. O Monte Zafon era o monte de Baal. Isso evidenciado pelos textos ugaríticos, evidenciado pela poesia e mitologia
cananeia. A relação de santuários com colinas aparece nas religiões egípcia, mesopotâmica e cananeia. No Egito Antigo, os santuários mais importantes faziam menção em seu interior a uma colina que representava o início de um mundo ordenado e apresentava o seu Deus Criador, que por sua presença nesta colina tornava um lugar de força vital e prodigiosa, de modo que os mortos ali representados obtinham a regeneração. Já nos santuários mesopotâmicos, a colina representava as origens do mundo. A colina aparece relacionada com os chamados zigurat, que eram construídos em degraus com a função de unir céu e terra. Muito parecido com aquela história, obviamente, você já sabe, que nós temos da Torre de Babel, tal qual o cume de uma montanha. No poema babilônico da criação, o Enuma Elish, relata-se que o principal templo da Babilônia, o Esagila, foi erguido após a vitória de Marduk sobre os deuses do caos, Tiamat e Kingu. Kingu, que tinha as tábuas do destino, e Tiamat, o dragão, a serpente primordial, que representava as forças do caos. Sendo assim apresentada a origem de um mundo. Entre os cananeus, em Ugarit, você tem que estudar sobre Ugarit, a moderna Raishan-Ra. A primeira leva de achados foi em 1928. É impossível você compreender o contexto da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da mitologia, sem passar por Ugarit. Lembrando que os textos ugaríticos são mais antigos do que a produção da Bíblia hebraica. Entre os cananeus e Ugarit, Baal, após a sua vitória sobre o caos, representado pelo deus do mar Ian, recebe um templo em Zafon, a montanha divina ao norte de Ugarit, como eu já tinha dito anteriormente. Aliás, Baal também vence Mut, a morte. A construção de templos em lugares elevados representa, portanto, uma dimensão contrária ao abismo, poço profundo que representa caos e morte. O templo salomônico, construído em um lugar elevado, corresponde, dentro deste contexto, ao cume dos povos do Antigo Oriente, onde os templos eram construídos sobre uma colina ou montanha e dedicados aos deuses pelas suas vitórias. Outro ponto que chama a atenção é o fato de que a narrativa bíblica do templo salomônico, no que diz respeito à decisão de construir o templo, a aquisição do material para a construção, a descrição da força de trabalho, da mobília e decoração e a dedicação do templo também é encontrado na literatura mesopotâmica e assemelha-se a relatos de construção de templos assírios. Veja bem, temos paralelos acerca disso. O templo salomônico, segundo a descrição do livro 1 dos Reis, capítulo 6, verso 2, considerando-se um côvado 45 centímetros, medida 27 metros, preste atenção nisso, 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13,5 metros de altura. Então essas são as medidas do templo, de acordo com a própria Bíblia hebraica. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o templo, ou seja, não era um grande templo. Se você calcular isso aqui em metros quadrados, não era um grande templo. Possuía 3 partes. O Ulam, que era o átrio, Recal, que era o salão ou nave do templo, e o Debir, que era o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde ficava a arca. Este tipo de estrutura em pedras trabalhadas em forma retangular, alongada e feita de madeira do Líbano, mostra-se consoante ao padrão
de templos sírio-palestinos, com pórtico, nave e camarim. Isto aqui a Bíblia hebraica já deixa claro pelo artesão que é contratado, entre aspas, contratado nos textos bíblicos para a construção do templo, que teria essa característica sírio-palestina. A arquitetura do templo é uma arquitetura já conhecida e nisto a Bíblia hebraica deixa bem claro através da descendência do construtor do templo. De acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 18, a estrutura e a decoração do templo salomônico no padrão de templo sírio-palestino é devido à mão de obra estrangeira. As duas colunas erguidas diante do pórtico, que se aproximavam mais da arquitetura do período persa, preste atenção nisso, do que da primeira idade do ferro, mediam 8,10 metros de altura e 5,4 metros de circunferência, e em seu topo receberam capitéis de bronze, medido 2,25 metros de altura, ornamentados com redes e romães. Estas colunas receberam o nome de Yaquim e Boaz. É um tipo de ornamentação comum em templos do Antigo Oriente, que o representam como o local onde está o âmbito da vida. Então tem toda uma simbologia. O que mais chama a atenção também é que, além desse início de templo jebuseu, nós temos a característica sírio-palestina do templo, e nós temos também uma característica de construção do período persa. Só que o período persa seria bem mais distante de quando o Salomão viveu. Então nós vemos claramente que a Bíblia hebraica ela se denuncia de quando de fato ela foi escrita. Ou seja, o autor desse texto, desse trecho da Bíblia hebraica, ele está alocado em um período muito posterior do que os acontecimentos. Sendo o templo de Salomão um templo mítico, lendário, o autor, o redator, lhe constrói esta narrativa de acordo com as exemplificações que ele tem disponível visualmente, culturalmente, historicamente, a sua própria época, e não está fazendo um retrato de quando Salomão viveu, ou o redator, autor, está vivo quando assim também Salomão estava vivo. No esplendoroso templo salomônico, entre aspas aqui, também chama a atenção o mar fundido, que estava sustentado por 12 bois. O mar representa as águas do caos, que foram dominadas e sujeitadas quando do surgimento do mundo, e os bois representavam a fertilidade. No Debir, o Santo dos Santos, ficava a arca e os 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, com 4,5 metros de altura, 10 côvados. A cifra, é o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versos 23 ao 28, e o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 3, versos 10 a 14, que com suas asas formavam um trono para evidenciar Yud-Heh-Vav-Heh como o Deus que está entronizado sobre os querubins. Então, olha só que interessante, quando nós percebemos esta questão, por exemplo, associando ao livro do profeta Isaías, Isaías está tendo uma visão ou ele está descrevendo a entrada dele no Santo dos Santos? Cabe um vídeo acerca disso aí. Vamos continuar. Fazendo uma representação de Yud-Heh-Vav-Heh na forma invisível. No Antigo Oriente, a imagem de querubins formando o trono foi muito popular em Canaã e na Fenícia. A concepção de morada de uma divindade, devido à arquitetura e ao simbolismo do templo salomônico, seguia a concepção contemporânea de morada de uma divindade no Antigo Oriente Próximo, sendo esta um elemento comum aos templos na Síria palestinense. O templo salomônico, com sua estrutura, denotava uma separação da divindade com o humano, expressa pelos seguintes pontos: a forma de participação do povo nas celebrações culticas, onde o mesmo ficava restringido apenas ao átrio exterior, enquanto Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus libertador, ficava dentro do templo em seu santuário. As colunas do pórtico
que levavam os nomes Yaquim, o firme, e Boaz, o forte, expressavam simbolicamente a inacessível majestade de Yud-Heh-Vav-Heh. O Debir, Santo dos Santos, vincula Yud-Heh-Vav-Heh ao templo como sua habitação, onde estavam os dois querubins formando um trono que, devido à sua altura, simbolizava a magnitude de Yud-Heh-Vav-Heh. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.